Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você está no Ucha Destravando Carreiras. E hoje nós temos uma conversa muito gostosa. E aqui é um podcast de mentoria, diferente dos podcasts que você está acostumado a assistir, onde tem um bate-papo. Hoje nós vamos mentorar uma pessoa ao vivo, para que você aprenda, tire insights, para que destrave também a sua carreira. Olha só, levando prosperidade para o seu dia a dia. Sabe aquele chefe chato que você não aguenta mais? Vamos tirar insights aqui de como lidar com isso. Você que busca promoção, você que busca um novo emprego, você que busca uma melhora na sua carreira, este é o lugar. E eu convido você a ficar conosco até o final, porque hoje nós vamos falar com Thiago Martino. Seja muito bem-vindo, Thiago. Obrigado pela oportunidade de participar aqui do podcast. E vamos lá, vamos falar sobre carreira e destravar algumas coisas aí que tem atrapalhado e que a gente pode evoluir na carreira. Que bom, Thiago, mas está sendo gravado e eu preciso te fazer duas perguntas muito importantes. Bom, primeiro, você sabe que está sendo gravado, certo. Você não se importa, a gente pode continuar gravando, sabendo que tudo que vai ser dito aqui será transmitido e publicado em nossas redes sociais. Sim, com certeza. Você, segunda pergunta, mesmo sabendo que vai ser publicado em nossas redes sociais, você se compromete a falar a verdade e trazer realmente o seu momento profissional para que eu possa te ajudar e para que as pessoas de casa possam ser ajudadas? Sim, com certeza. Thiago, seja bem-vindo ao Destravando Carreiras. Thiago Martino, começa contando para mim um pouquinho quem que é o Thiago e quais são os desafios que o Thiago enfrenta no seu dia a dia hoje. Bom, eu sou o Thiago Martino, eu tenho 35 anos, sou formado em Ciência da Computação, pós-graduado em Gestão de Processos e Metodologias Ágeis. Passei por algumas consultorias, depois fui para uma fintech e hoje trabalho numa empresa de Energy Tech. Hoje eu sou a única pessoa que lida com agilidade na minha empresa. Vim já da fintech trabalhando com agilidade e hoje temos uma empresa com mais de 1.000 funcionários e eu sou a única pessoa que cuida dessa parte lá dentro. O que já é um grande desafio por si só, porque minha missão lá é disseminar a agilidade para todas as áreas e principalmente a área de tecnologia e de produto. Thiago, queria pedir para você, até para ajudar o nosso público, o que é cuidar de agilidade? Você poderia trazer aqui alguns pontos específicos de como é que é o seu trabalho? O que você faz efetivamente? Basicamente, hoje eu trabalho com times de desenvolvimento de software e eu ajudo esses times a ter melhor produtividade. Entregar mais rápido, de maneira mais eficiente. Então, o que antes demorava meses para ser entregue, a gente tenta otimizar o processo de criação do software ou da funcionalidade para que ele entregue valor mais rápido para a empresa. Explica um pouquinho, Thiago. Você falou aqui que ajuda os times a ter mais produtividade. Mas como se dá essa ajuda? O que você faz na prática? Você é chefe dessas pessoas? Não sou chefe dessas pessoas. Eu apenas direciono elas em processos e algumas práticas que podem ajudar a melhorar o desempenho delas no dia a dia. Tá, consegue trazer um exemplo aqui pra gente? Por exemplo, um time demorava muito para entregar algum software ou alguma coisa do tipo. Eles faziam várias reuniões durante a semana, não conseguiam se entender, não se comunicavam bem. Eu passo para eles uma forma melhor de se comunicar, uma prática de reunião diária que eles possam se comunicar e destravar um pouco dessa comunicação falha, ou rever toda semana ou a cada 2 semanas os erros que eles tiveram para a gente poder corrigir, tanto de comunicação quanto de entendimento do processo ou entendimento do que eles precisavam desenvolver.
Então acho que é um pouquinho do que eu faço ali. Legal. Thiago, o que que você gostaria de destravar hoje? Qual que são ou qual que é os seus grandes desafios dentro da sua vida profissional? Acho que ser uma pessoa dentro de 1000 falando de agilidade é um grande ponto que eu preciso destravar. É como passar para esse tanto de pessoas o que é agilidade, o porquê é importante. E um outro ponto que eu gostaria de destravar é eu gostaria de ser uma pessoa que fosse referência de agilidade, não só dentro da empresa, mas fora dela. Levar a agilidade para fora, falar sobre agilidade em eventos, dar palestras e afins. Legal. O que que é mais importante para você, Thiago? Hoje a gente tem um tempo limitado, então eu gostaria que a gente pudesse direcionar ou como ser uma pessoa dentre os 1000, ou como ser uma referência na área. Eu acho que a gente pode direcionar para referência na área, porque aí é mais uma meta pessoal do que uma meta da empresa, né? Legal, legal. Thiago, conta pra mim, quem são as grandes referências na área que você tem hoje? Hoje À vontade. Gente, aqui é assim, ao vivo acontece isso, e esse que é o gostoso da mentoria ao vivo. É exatamente como aconteceria num bate-papo que você está nos assistindo, possivelmente gostaria ou quer fazer uma mentoria, é assim, vai ter trava, mas vai, as coisas acontecem e fluem. Vamos lá, Thiago. Uma das pessoas que me trouxe grandes coisas num papo que eu tive com ele foi o Renan Hanouchi. Ele participou de criação de algumas redes de influência de pessoal de produto, e eu conheci ele justamente por causa do Product Camp do ano passado, que é um evento voltado para desenvolvimento de produto. E ele é um cara que me ajudou muito, e ele me deu esse insight de talvez ser uma referência, falar sobre agilidade, tentar linkar a agilidade com algumas coisas que talvez eu pudesse, que eu conheço, ou que eu pudesse agregar conhecimento para outras pessoas. Legal. Renan Hanouchi, né? Isso. Tem mais alguma outra pessoa Acho que hoje ele é a pessoa que mais que te inspira e que certo. Eu queria que você, Thiago, listasse pelo menos 5 grandes fatores, habilidades, pode ser uma soft skill, pode ser uma hard skill, que o Renan tem hoje e que você acredita que contribui para que ele seja essa referência que você gostaria de ser. Se você puder também a gente escrever aqui, para a gente poder manter aqui a nossa audiência engajada. Certo. Ele é uma pessoa que é muito bom de comunicação. Comunicação, legal. Comunicação, tem que falar, ser extrovertido. Exato. Ele tem grandes ideias. Quando você fala ter grandes ideias, um grande ponto, é uma provocação que eu trago para você. Hoje em dia, a ideia não vale nada. Sim. O que vale efetivamente é a execução. Quando você fala ele tem grandes ideias, você está se referindo à capacidade que ele tem de tirar a ideia do abstrato e levar para o concreto. Isso mesmo. Legal. Então, eu diria capacidade de execução. Isso. Capacidade de execução, de tirar essas ideias do papel e levar pro concreto. Legal. Ele... Pensar... Ele é empreendedor. Empreendedor, legal. E o empreendedor, ele pode ser também o intraempreendedor. Ele não precisa montar uma empresa, ele pode fazer acontecer dentro da onde ele trabalha. Exato. Ele já é palestrante também, que eu acho que é uma coisa que me direcionou assim. Então, eu gostei de ver ele falando, eu gostei de ver a forma como ele passa isso para as pessoas. Então, ele legal. Ele já o tem, domínio da arte de falar em público, vamos dizer, da oratória. Isso. Domínio da oratória, legal. E aí a oratória tem todo o storytelling, tem tudo que está dentro desse arcabouço de orador. Sim. E ele lida muito bem com as pessoas. Eu acho que isso é... Tanto as pessoas... por exemplo, ele não me conhecia
quando a gente conversou a primeira vez. E ele lida tanto com a alta gestão, com pessoas de alto escalão, quanto com pessoas que ele não conhece e trata da mesma forma. Acho que isso é muito importante. Legal. E como é que a gente pode trazer aqui? Isso seria o quê? Uma empatia? Seria empatia. Legal. Então você trouxe, presta atenção, você trouxe 5 características que fazem dessa sua referência a pessoa que é e que você gostaria de ser. Sim. Agora eu quero convidar você, Thiago, para cada um desses 5 elementos que você trouxe aqui, para fazer uma autoanálise. Certo. Então, quando a gente fala comunicação do Thiago, como que é a comunicação do Thiago? A comunicação do Thiago, eu consigo passar a ideia que eu quero passar, mas às vezes eu tenho um pouco de trava para me comunicar. Às vezes me perco um pouco na comunicação ou me perco na linha de raciocínio. Acho que isso talvez seja um ponto. E você vai vendo, eu tomando notas aqui, é porque, obviamente, a gente vai falar sobre muitos tópicos aqui e eu preciso ter aqui algumas informações para me guiar. Então, é normal que eu tome essas notas enquanto eu falo, assim como um mentor durante a conversa. E vocês vão tomar nota também. Eu vou passando aqui porque a gente tem uma audiência que está curiosa para saber como funciona uma mentoria. Mas legal, se você tivesse que se avaliar de 0 a 100 na tua comunicação, qual seria a tua autoavaliação? Bom, de 0 a 100, acho que um 60. 60. Legal, dá perfeito. Pra melhorar, tô um pouquinho acima da média, mas dá pra melhorar bem. A linha de raciocínio, a narrativa. Exato. Legal, ótimo. Depois você trouxe a capacidade de executar. Como que é a capacidade de executar do Thiago? E essa pergunta, ela é bem provocadora, porque você trouxe no começo da conversa que você ajuda os times a ter mais produtividade. Ou seja, a produtividade, em princípio, e eu estou só trazendo aqui algumas ideias, não é a produtividade do Thiago, é a produtividade do time. Então, quando você fala sobre a capacidade de tirar as ideias e fazer acontecer, essa é uma capacidade da pessoa ou é a capacidade de guiar o time para que o time execute? Acho que no caso, hoje, eu tenho uma capacidade melhor de guiar o time e fazer com que o time execute do que pessoal de executar as coisas minhas mesmo. Então acho que essa capacidade de execução minha deveria melhorar também. Eu preciso melhorar também. Legal, legal. E queria que você me trouxesse aqui, numa avaliação de 0 a 100, o quanto que você se autoavalia em relação à capacidade de executar as ideias inovadoras. Acho que 50. Ok, muito obrigado. Empreendedor, como é que é esse Thiago empreendedor? Esse Thiago que faz as coisas acontecerem. Quem empreende no Brasil sabe que é loucura. Como é que é esse Thiago empreendedor? Conta pra gente. O Thiago, ele gostaria de ser muito mais empreendedor do que ele é hoje. Ele tem, às vezes, algumas ideias, mas nunca tirou do papel. Por quê? Às vezes falta de coragem, às vezes falta de dinheiro mesmo. Então, é um pouco de cada. Legal, legal. Será que precisa de dinheiro para tirar as coisas do sempre, papel? Esse é o ponto. Às vezes acho que falta um pouco de coragem e de desprender um pouco mais de tempo para isso. E o que te prende? Assim, quando você fala, me falta coragem, uma visão que eu tenho é o seguinte: existe algum medo oculto que o Thiago enxerga como falta de coragem, mas será que lá no fundo não pode ser medo de alguma coisa? Eu tô provocando, tá? Pode ser. Pra gente tentar extrair melhor. Pode ser um medo de não dar certo, talvez. De tentar tirar uma ideia que eu idealizo muito e ela não ir pra frente. Pode ser. Medo de falhar, né? Medo de falhar. Medo de a fracassar. ideia, quando tá na cabeça, ela é muito boa, mas pode ser que quando você tire ela da cabeça e coloque na prática, ela não seja tão boa assim. Legal. Uma coisa importante, Thiago, eu quero até trazer aqui, é que as pessoas tendem a olhar o resultado final. Sim. Muita gente está olhando aqui a Usha destravando carreiras, a Usha... Ninguém conhece a jornada e ninguém sabe os tombos que eu tomei para estar aqui hoje.
E muitas vezes as pessoas olham para uma referência e falam, ela é muito boa, eu nunca vou chegar lá. Ora, se não começar, não vai mesmo. A referência tomou muitos tombos para chegar lá. Quem olha o Silvio Santos, o homem do baú, década de 80, crescendo absurdamente no Brasil, não conhecia o Silvio Santos, foi vendedor ali de bebidas dentro de uma barca, né? Então, eu deixo esse convite para você, fazendo um parênteses, de entender que a jornada para o sucesso é um conjunto de vários fracassos e aprendizados. Mas, Thiago, dentro do empreendedor e nessa autoavaliação de 0 a 100, o quanto que você se autoavalia? Vai ser bem baixo, 20. Ok, não tem problema algum. Domínio da oratória, como é que o Thiago... Você falou que você cuida de uma equipe de 1000 pessoas, você é o único que faz essa parte de ajudar os times a obter mais produtividade. Como que você se vê falando para essas pessoas? Falar para 1000 pessoas, assim, claro que eu não falo para 1000 pessoas ao mesmo tempo, né? Eu falo focado em equipes, focado em grupos de pessoas. Mas eu acredito que eu consiga passar bem a ideia do que eu tenho como direcionamento para eles, né? Eu consigo direcioná-los da melhor forma. Mas acredito que melhorar também isso de uma forma... acho que isso está diretamente ligado com a comunicação, na realidade, né? O domínio da oratória e a comunicação caminham muito juntos. Então, eu consigo passar a ideia, mas talvez não da melhor forma. Eu consigo me fazer entender, mas não da forma como talvez fosse melhor para todos entenderem. Mas será que existe uma maneira que é melhor para todos? Eu queria te fazer uma pergunta, que pode ser também algo que você aí de casa tá pensando. Quanto que você se cobra para dar certo? Tem que dar certo, e se não der certo, eu vou me autopenitenciar, eu vou me culpar, eu não vou dormir direito. O quanto que você tem essa autocobrança? Eu me cobro um pouco, assim, eu sou um pouco... Acho que eu me cobro mais do que eu cobro os outros, na realidade. Eu tenho um pouco disso. Eu acho que aqui cabe um parênteses muito importante, né? Quando você traz essa questão da autocobrança, você pode estar se auto-sabotando aí. Você se cobra tanto, mais tanto, mais tanto, que você acaba se sabotando. Por quê? Porque nem tudo vai dar certo de primeira. O que você tira de positivo das últimas apresentações que você fez dentro da empresa onde você está? Eu acho que eu vou perdendo o medo a cada apresentação que eu faço. Não medo, mas o receio de falar para tantas pessoas. Às vezes, quando eu faço uma apresentação maior... vem aquele frio na barriga, assim, né? De falar pra muita gente, de talvez ser muito prolixo quando você tá falando pra muita gente, porque você não sabe como passar a ideia direito, ou nem todas as pessoas, elas entendem o que você tá falando, porque elas não são familiarizadas com o assunto que você tá apresentando, né? Hoje eu falo... É muito mais fácil eu falar, por exemplo, de agilidade com os times de desenvolvimento do que com uma área de RH ou com uma área de construção de fazendas solares ou com uma área operacional. Então, esse medo de passar a informação para as outras pessoas é uma coisa que eu tenho perdido com cada apresentação que eu faço, assim. Que bom. Eu vou contar aqui para você um pouquinho da história de como perder esse medo. E você vai ver que não é nada assim, não existe uma pílula mágica, quem está esperando, mas eu vou mostrar para você por que você está no caminho certo. Existe um autor chamado Malcolm Gladwell, e ele criou um negócio que é a regra das 10.000 horas. Pedi para colocar aqui, se possível, na tela para a gente acompanhar. A regra das 10.000 horas. E o que é essa regra das 10.000 horas? Né? Ele diz que para você se tornar bom, realmente muito bom em alguma coisa, você precisa de 10.000 horas de prática. 10.000 horas, se você considerar 8 horas por dia, 5 dias por semana, 44 semanas por ano, o que é basicamente o seu horário de trabalho,
Isso vai dar um total de 5 anos e meio para você ser realmente bom em alguma coisa. Então, Thiago, meu grande convite para você já não está mais com 0 horas, porque você tem apresentado, e eu garanto para você que as suas apresentações mais recentes foram muito melhores e te deixaram muito mais tranquilos do que as primeiras que você fez. Então você está no caminho certo, Thiago. E quantas pessoas em casa, hoje, elas se sabotam, mas eu não entreguei o que eu queria, elas não conseguem ver a evolução que elas tiveram. O grande ponto de comparação, eu provoquei aqui a trazer o Renan para a gente ter como linha de base, mas a grande comparação que você precisa fazer, Thiago, é com você de ontem. Certo. É com você de ontem. Porque você tem que garantir que a cada dia você está melhor do que você foi ontem. E você não vai estar da noite para o dia igual o Renan, por exemplo. Certo. Mas se você todo dia dar o seu melhor e ir se aprimorando, você chega lá. 10.000 horas é a regra do Malcolm Gladwell para que você se torne realmente muito bom em alguma coisa. Então, no domínio de oratória, como que você faz essa autoavaliação? Hoje eu coloco o domínio de oratória com 70. 70. Então, legal. Tem coisa para melhorar, mas acho que consigo me comunicar bem, consigo passar bem a ideia. Medo de falar em público é talvez um dos maiores medos da humanidade. Com certeza. Porque o nosso cérebro primitivo, quando ele olha, você sobe ali no palco e você olha, digamos 100 pessoas te encarando olho no olho, o teu cérebro primitivo vai disparar uma reação de lutar ou fugir. Por quê? O olho no olho é assustador, né? É ameaçador, eu diria. E o que você precisa desenvolver para você entrar e encarar um público desse com confiança? Você vai trabalhar a região do córtex, que é uma região mais evoluída do cérebro humano e que pode se sobrepor à região lá do cérebro mais irracional, mais dinossauro, que a gente chama. E o teu córtex precisa dizer para você o seguinte: as pessoas que estão ali conversando com você, elas estão conversando com você, ou que estão te assistindo, né? Elas estão ali esperando a autoridade. Ou seja, quando você sobe no palco para falar, as pessoas não estão te julgando. A gente fica, ela tá me julgando. E se eu gaguejar? E se a voz não sair? Mas quem tá lá te assistindo não tá te julgando. Tá falando, o Thiago vai errar. O Thiago vai falar uma bobagem. E é esse trabalho que a gente tem que fazer com o nosso córtex, de entender que, primeiro, ninguém vai te convidar para falar sobre um assunto que você não conhece. Ninguém vai me convidar aqui para falar sobre o computador quântico. Eu não conheço sobre computador quântico. Aí eu meti o caco, os estudiosos aí que vão entender do computador quântico. Não sou eu. Agora, as pessoas me chamam para falar sobre o quê? Sobre liderança, sobre gestão. Por quê? Porque eu tenho uma carreira. Eu construí uma história trabalhando nesses pilares. As pessoas me chamam para fazer e falar sobre destravamento de carreira. Por quê? Porque eu construí uma história. E quando você vai e é convidado para falar para um público, é porque alguém já reconhece que você tem o domínio. E você precisa trazer para você essa consciência e subir no palco de forma muito consciente, dizendo o seguinte: cara, não me chamaram aqui à toa. E nível do córtex, o córtex comandando o seu cérebro, o córtex comandando a área límbica, né, do cérebro límbico, que é o cérebro mais dinossauro ali, que é da reação de lutar e fugir. E quando você traz para o nível de consciência e que você sobe no palco falando, cara, me chamaram para estar aqui porque realmente reconheceram em mim um conhecimento sobre esse ponto. Você entra numa outra pegada. Você entra numa pegada feliz, alegre. Você não entra pensando no que vai dar errado. Você entra para entregar o seu melhor. E outra coisa que eu digo para quem tem medo de falar em público. Uma coisa é eu vir aqui dar uma aula. Eu vou dar uma aula sobre
uma metodologia. Você falou de várias metodologias aqui. Eu vou dar uma aula sobre uma metodologia. Ora, eu prefiro e acho muito mais gostoso quando alguém vem compartilhar a experiência dele com aquela metodologia. Porque dar a aula sobre a metodologia vai exigir que você seja um professor, um PhD, um super conhecedor do assunto. Talvez você ainda não seja esse PhD, esse super conhecedor. Mas compartilhar a sua história tentando implementar essa metodologia, isso é a tua história, Thiago. Ninguém vai dizer que está errado. Então, quando você leva essa abordagem, você começa a sentir que, cara, as coisas estão fluindo tão diferentes, né? Então, fica mais esse insight para que você leve para o teu dia a dia, para melhorar o teu domínio de oratória. E empatia? Me conta um pouco como que é o Thiago quando o assunto é empatia. Acho que nesse ponto é talvez meu melhor ponto, assim. Desde o começo de carreira, eu sempre conversei com todo mundo da mesma maneira. Quando eu trabalhava com suporte técnico, não importava se era o dono da empresa ou o funcionário que trabalhava com atendimento, eu sempre tentei lidar com todos da mesma forma. Sempre tentei entender que nem todas as pessoas têm o mesmo conhecimento. Então, às vezes uma pessoa tem uma dificuldade muito básica e não é muito básica para você, mas às vezes não é muito básica para ela, não tá no dia a dia dela aqui. Então, e hoje na empresa que eu trabalho também, eu tenho contato com o desenvolvedor, que é o cara que tá lá codando, desenvolvendo software, e eu tenho contato com o CBO, que é o cara do business da empresa. Então, me converso com as duas pessoas da mesma forma, trago ideias para as duas pessoas da mesma forma, tento transitar entre os níveis assim da melhor maneira possível. Ótimo. E quanto que você se avalia de 0 a 100 quando o quesito é empatia? Aqui eu coloco uns 85. Legal. Eu quero trazer aqui, Thiago, desses pontos, eu acho que o empreendedorismo é o que talvez você tenha mais oportunidade de melhorar. Só vou pedir para tirar aqui que ainda não está no slide correto. Dentro do empreendedorismo, você falou muito sobre o medo de não dar certo. E outra coisa que você falou que me chamou muita atenção, Thiago, foi ter mais capacidade com o time do que a capacidade própria de execução. Eu acho que o empreendedorismo vai focar esses dois pontos que são muito importantes. O primeiro ponto que eu quero trazer para você, e que a gente já pincelou um pouco, é que nada acontece por acaso. Você pegar um cantor famoso, uma cantora famosa, provavelmente esse cantor, essa cantora começou tocando nos botecos, nos barzinhos. Provavelmente esse cantor, essa cantora tomou calote de dono de bar, te chamou, colocou para cantar ali e não trouxe. E a capacidade empreendedora é construir o seu muro com as pedras que as pessoas atacam em você. E isso é muito importante, Thiago. E eu quero trazer para você essa consciência. Eu queria te desafiar aqui a construir algo empreendedor para as próximas semanas. E pode ser intraempreendedor também. Eu queria perguntar para você, o que você acredita que dá para a gente fazer de forma empreendedora para as próximas semanas? Nossa, pergunta difícil. E não tem pergunta fácil, tá? Não existe. E a gente só sai da nossa zona de conforto, Thiago, quando a gente é provocado. E provocado a fazer aquilo que a gente não sabe. O nosso cérebro só constrói novas sinapses, né, novas conexões, na verdade, quando
quando a gente tem que fazer algo que a gente não sabe. Tem uma coisa muito interessante, eu vou ver se eu acho aqui os slides, mas que é sobre dirigir um carro. Você tem carteira de habilitação? Tenho. Você dirige? Dirijo. Quero convidar você e a nossa audiência para lembrar como foi o primeiro dia que você pegou um carro sem ter o instrutor da autoescola do lado. Nossa, foi complicado. Eu ainda tive uma experiência bem diferente nesse caso. Eu tirei carta quando eu fiz 18 anos, só que eu não tinha carro e meu pai não deixava pegar o carro dele. Então eu peguei o carro da primeira vez sozinho com 28 anos, 10 anos depois. Caramba. Então foi uma experiência bem difícil, assim. Mas é aquele negócio. Pegou uma vez, pegou duas, pegou três, veio a confiança e acabou. É isso, vai trazendo a confiança. Mas ó, eu vou te provocar, Thiago. Não é acabou não. Sabe por quê? O que acontece se você pegar um carro hoje numa estrada nevando? Com certeza vai ser uma experiência diferente de tudo que eu já tive de experiência dirigindo. E aí você volta para um patamar bem inferior. Exato. Mas você vai aprender, e para você aprender, você precisa pegar essa estrada nevando. Sim. É por isso que tem umas técnicas que o pessoal fala, ó, pega o seu relógio, inverte ele, põe de ponta cabeça e começa a olhar a hora de ponta cabeça. Por quê? Desenvolve cérebro. Você está usando coisas que você não está habituado. O teu cérebro vai ter que criar novas conexões para fazer. Então por isso que é importante a gente se desafiar, e é por isso, Thiago, que eu estou fazendo esse desafio para você. O que você imagina que você pode fazer no que diz respeito ao empreendedorismo, ao empreender, ou a intraempreender nas próximas semanas? Talvez eu consiga preparar uma apresentação sobre algo que eu entenda, algum assunto que eu entenda mesmo. Acho que talvez seja um caminho legal. Ótimo, fazer uma apresentação de algo que você entenda. Isso. Ótimo. Pra gente entregar isso, Thiago, tem duas palavras que são chaves aqui. Anotem aí, você que também está acompanhando essa mentoria aí pelo YouTube, pelas mídias sociais. Foco e energia. Então, a partir desse momento, Thiago, eu quero o teu comprometimento de que construir essa apresentação vai ser foco para tua vida, pelo menos nas próximas 3 semanas. Certo, me comprometo, com certeza. E a segunda é energia. Eu sei que a gente trabalha, a gente tem a nossa família, os nossos compromissos, mas se você não colocar energia nessa atividade, você não vai ter sucesso. E é muito fácil, Thiago, isso para você que está nos assistindo também, é muito fácil e mais cômodo colocar a culpa no acaso, colocar a culpa nos fatores que estão fora do teu círculo de controle. Então, tive que fazer hora extra, tinha que cuidar do meu filho, da minha filha, tinha que levar fulano para passear. Mas é sobre você. É sobre o quanto que você está determinado, é sobre o quanto que você está determinada a fazer acontecer e a mudar na sua vida. Um mentor, Thiago, ele fornece caminhos, ele te provoca, ele te fornece alternativas. Mas quem muda a vida de alguém é ela mesma. Eu quero que você tenha essa consciência aqui, de que quem vai ser responsável pela mudança na tua carreira e na tua vida é você. E o que eu quero que a gente saia daqui hoje é com um tema, e eu vou te fazer um convite no final, espero que você aceite. E para falar sobre esse tema dessa apresentação, eu quero te provocar ao seguinte: qual que é a mudança que você gostaria de ver no mundo?
se o mundo for muito grande para você no Brasil, se for grande na sua cidade, se for grande na sua comunidade, se for grande na sua família? Eu queria que fosse um lugar mais seguro, principalmente porque eu tenho uma filha de 2 anos e hoje eu não vejo segurança pra ela daqui pra frente. Mundo mais seguro. Olha só como é profundo e como a gente sai daquele negócio raso de falar de técnica, isso, daquilo. Eu quero te provocar, Thiago, a pegar esse negócio sobre mundo mais seguro. Eu acho que tem um contexto que é para os nossos filhos. Eu queria que você usasse todo o teu conhecimento, as ferramentas que você tem, e falasse como que a utilização de todas as ferramentas, todo o conhecimento que você tem, pode contribuir para que o mundo seja mais seguro. Nossa. De paralelo difícil. Vou tentar traçar alguma coisa. Vou tentar. Não, vou traçar alguma coisa. Agora eu gostei. Isso, ó, pra você, mais uma dica aí pra você que está assistindo, que tá buscando, ó, destravar a sua carreira. Para de falar que você vai tentar. Para de falar que você vai tentar e começa a agir. Começa a fazer. O que muda é a sua ação. É óbvio, você muda o teu círculo de controle. E aqui, para mudar o mundo, para um mundo mais seguro, a gente já tá falando de círculo de influência, círculo de contribuição, que não estão próximo da gente. Mas eu queria muito, Thiago, e quero que você faça, você já se comprometeu, e eu quero que você faça, desenvolva um outro ponto importante que você falou, que é a capacidade que você falou em algum momento, eu anotei aqui, da linha de raciocínio, né? Você falou que se perde na linha de raciocínio. Normalmente a gente se perde na linha de raciocínio, por quê? Porque a gente não se preparou. E como eu não me preparei, eu venho aqui e começo a devanear, e vou pra cá, venho pra cá, volto e tal. Tô dando aquele somebody love, né? Quando você se prepara, quando você constrói a narrativa, quando você treina a narrativa, e a narrativa é a forma como você conta a história, você tá preparado. E você não vai se perder na linha do raciocínio. Por quê? Porque você se preparou. Então eu queria muito que você se preparasse e que você fizesse um pitch de 5 minutos sobre como deixar o mundo mais seguro utilizando os conhecimentos que você tem. Eu quero te convidar, eu falei que eu faria um convite e eu não vou me furtar a esse convite aqui. O convite que eu faço para você é o seguinte: a gente vai fazer, se você vai fazer essa apresentação, e eu vou publicar no meu canal junto com essa mentoria. Topa? Topo sim. Topo Fechou. Sim, com certeza. Fechou. E aí, vocês que estão em casa vão poder ver e acompanhar essa evolução do Thiago em fazer realmente acontecer esse desenvolvimento que vai te trazer uma característica empreendedora, seu cara que vai lá e faz acontecer, vai trazer um pouco desse negócio da ideia inovadora, e eu provoquei muito para ser algo realmente relevante, que é mudar a segurança, de tornar o mundo mais seguro, utilizando o que você faz. Eu quero, antes da gente finalizar o nosso bate-papo de hoje, trazer algo aqui que eu acho que é muito importante e que vai muito ao encontro das ideias inovadoras. Porque uma das coisas que eu tenho observado e que impede com que as pessoas sejam efetivamente inovadoras e que sabotam a inovação tem muito a ver com alguns pontos que eu vou trazer aqui. E aqui, Thiago, eu quero te desafiar para que a gente possa construir esse exercício. E por falar em destravar a carreira, tá aqui as correntes que a gente vai eliminar. Imagina o seguinte: para conectar os segmentos, né, esses 4 segmentos, a fim de criar um círculo, abrindo e soldando os gomos da corrente, né, tem que abrir o gomo da corrente, encaixa uma na outra e solda, perfeito? Um soldador cobra R$50 por gomo. Quanto custará para efetuar esse serviço? Se você quiser desenhar aqui a sua linha de raciocínio, fica à vontade. Lembrando que a gente está trabalhando ideias inovadoras aqui. Vai precisar abrir um para encaixar em outro. Vai precisar abrir um para encaixar em outro.
encaixar aqui também. Perfeito. Então, são 4, o que vai dar R$400, né? Se um soldador cobra 50 por gomo, são 4 gomos, são R$200. R$200. Você pensou exatamente dessa maneira, não foi? Exato, isso mesmo. Que foi como... E ó, eu nem tinha imaginado, mas eu já trouxe aqui. Mas sabe por quê? E você não tá errado, Thiago. Mas normalmente o nosso cérebro vai buscar a solução mais simples e aquela que você já está habituada. E se eu te disser que dá para fazer com apenas 3 cortes? Ó, você que tá em casa, quer dar uma pausa no vídeo e pensar na solução? Fica o convite. Porque como é que a gente faz? A gente tem que pensar fora da caixa para conseguir fazer isso com apenas 3 cortes. Como? A gente corta o elo central ali da corrente, de uma dessas correntes, a gente quebra em 3 gomos e a gente liga esses outros com esses elos de ligação. E eu trouxe aqui a solução, porque ela pode parecer complexa. Mas ó, eu faço um corte, abro os 3 gomos e para cada gomo eu encaixo 2 vias, soldo, 2 vias, soldo, e aquele já está aberto, eu só soldo. Certo. R$150 então. R$150 com 3. Mas por que isso é mais difícil? Porque isso exige que você saia da zona de conforto e você comece a pensar em soluções inovadoras, que é um dos temas que a gente trouxe aqui e por isso que a gente está falando desses exercícios. Certo. E olha só, Thiago, eu vou trazer aqui também alguns elementos que mostram pra gente o bloqueio de criatividade. E um deles é a estereotipagem. Por exemplo, olha para essa pessoa aqui na foto. Qual a profissão que você acha que essa pessoa tem? Talvez um tatuador, alguém que coloque piercing, alguém que trabalha ou com arte, alguma coisa assim. Vieses. E se eu te disser que é um cardiologista? Não sei, tô brincando aqui. Mas pode ser, sabe? Mas o viés que a gente traz por aquilo que a gente vê é um grande bloqueio de criatividade. E olha, quem é vendedor, ó, você que é vendedor, pode observar. Você vende casa. Entrou uma pessoa ali, não tá bem vestido, não tá bem vestida. Você pensa, isso aqui, ó, é caroço, não vai gastar dinheiro, nem tem dinheiro, o banco não aprova financiamento. Talvez você está falando com uma pessoa que tem até, talvez ali, pode ser do interior, tem ali uma fazenda cheio do dinheiro, quer comprar à vista e você perde uma venda. Por quê? Estereotipagem. Estereotipagem, ela detona a nossa criatividade. E olha, tem um outro que eu gosto muito, que são as suposições tácitas. O que é uma suposição tácita? Eu vou fazer esse desenho aqui para a gente tentar encontrar a solução. Eu vou desenhar aqui exatamente o que a gente tem aqui na tela. É um quadrado com 9 esferas. E o que eu quero pedir para você? Eu quero que você, com 4 retas, né, desenhe 4 retas sem tirar a caneta do papel. Né? Então, uma vez que você colocou, você tem 4 retas para fazer. E eu quero que essas 4 retas cruzem por cima dos 9 esferas que nós temos aqui. Quase. Mas olha só, até mostrar aqui para as pessoas aqui. Faltaram 2 aqui, né? Mas você sabe que você quase pegou a solução, né? Você quase pegou a solução. Ela é muito parecida e muito próxima do que você trouxe aqui. Mas por quê? Porque aqui tem uma suposição tácita, Thiago. Em momento algum, eu falei que você não poderia cruzar esse quadrado. Esse quadrado estava ali para limitar o teu foco. De propósito, atuando como uma suposição tácita. Então não posso cortar esse quadrado. Se você cortar o quadrado, você faz com 3 riscos rápido. Não precisa nem de 4 retas. Você faria 3, mas com 3 eu já fiz. E aí, Thiago, quando a gente vai para a criança em geral, a criança ela tem muito menos esse negócio de suposições, tá? Até porque ela tem pouco repertório. Você sabe que uma criança resolveu isso com uma única reta? Nossa. Como? Ela pegou o papel, ninguém falou não pode cortar o papel, não pode rasgar o papel. Eu não falei não rasgue o papel. Então a criança pegou,
rasgou, botou as 9 esferas, uma na frente da outra, e foi ali, ó, com um risco só, ela foi lá e passou e resolveu a situação. Então, cuidado com as suposições tácitas, com aquelas coisas que você supõe, mas que não está claramente comunicada ou dita. Uma terceira parte que eu trago aqui, que bloqueia a nossa criatividade, é a incapacidade de entender um problema em diferentes níveis. Então, por exemplo, imagina que esses aqui são seus vendedores. Aí você chegou lá na equipe de venda, pô, esse pessoal tá desmotivado. Cara, olha isso, o cara tá... Como é que é? Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui, ó. Será que eu consigo fazer, ó? Rapaz, tá desmotivado. Aí o que você faz? Vai lá, paga 100 mil reais na palestra motivadora do técnico da seleção de vôlei. Um investimento de 100 mil reais na palestra motivacional e aí não traz resultado. E aí você fala, caramba, mas peraí, você perguntou pra eles qual que é o problema? Ou você tomou a decisão assim sem entender? Às vezes o problema é outro. Cara, o produto é ruim, tá sem verba de marketing, eles não estão ganhando, eles venderam, tem comissão, não receberam a comissão. Eles talvez estejam ali em sinal de protesto por uma comissão que eles deveriam receber e não receberam. Mas você falou, não, tenho que... É o marketing, né? O marketing não, desculpa, é a motivação, palestra motivacional. Então, muito cuidado, isso tem a ver também, joga também no campo da empatia, que foi um dos pontos que você trouxe, e que ajuda a desenvolver a empatia. Outro ponto aqui é a incapacidade de enxergar os problemas a partir da perspectiva de outros. Às vezes, Thiago, e isso acontece muito no trabalho, eu estou preocupado com a qualidade, mas o cliente está preocupado com o tempo. E aí? Eu quero te entregar qualidade, mas você quer o tempo, você quer o prazo. E aí? Vai dar um M bem grande, né? Sim, com certeza. Tem que passar para o cliente que não adianta você entregar talvez tão rápido sem entregar uma qualidade que talvez não atenda a ele. Mas ele vira pra você e fala, você não me entendeu, eu preciso disso pra amanhã, é vida ou morte. E aí, Thiago, o que é importante? É entender que quando você enxerga o problema a partir da perspectiva do outro, você descobre que talvez realmente ele tenha uma razão. Sim. E a qualidade não é importante pra ele naquele momento, porque ele precisa apresentar algo funcional e rodando. Talvez algo funcional que não seja o completo do que ele precisa, mas que resolva o problema dele naquele momento. Exatamente. E aí é a capacidade de entender o problema da outra pessoa, a partir do ponto de vista da outra pessoa. E aí a gente falou um pouco desse daqui, né? Que é o nosso medo de tomar risco. Quanto maior o risco, maior o retorno. Então, eu sei que é difícil, e dependendo do lugar onde você estiver, quem erra é o fracassado. Então, infelizmente, a gente tem isso em algumas culturas, mas o que é importante é, pra gente ter criatividade, a gente precisa começar a aceitar risco. A gente precisa tomar mais riscos. Obviamente que são riscos moderados, né? Você não vai tomar risco que você sabe que vai explodir. Mas comece a tomar mais risco, que você vai, na sequência, ser mais criativo também. E esse daqui é o viés do status quo, né? O viés do status quo é... Cara, mas eu nunca fiz isso. Não, mas é assim que eu sei. Não, assim que eu faço. Sempre agir dessa maneira. Né? Eu não quero mudança. Por quê? Porque assim funciona. Assim tá indo bem. Vamos continuar. É gostoso ficar na tua zona de conforto, né? Sim. Mas não funciona. A gente precisa sair do status quo, a gente precisa quebrar o status quo. E a realidade contra a fantasia, né? A gente precisa aprender a fantasiar mais, tá? A gente cresce, a gente vai ficando adulto e a gente vai quebrando essa visão de criança, né? Que brinca aqui, ó, para essa criança aqui, talvez isso aqui é
é uma rodovia, né? Talvez ela esteja ali trabalhando com o caminhão mais potente do mundo, e ela cria esse mundo de fantasia e ela começa a desenvolver em cima desse mundo de fantasia. E a pergunta que eu faço, Thiago, eu sei que você falou que tem uma filha de 2 anos, mas qual foi a última vez que você parou para devanear no mundo da fantasia? Por mim mesmo, acho que faz tempo mesmo. Brincando com ela, acho que é mais fácil, mas a minha vida, assim, minha mesmo, vivência, acho que faz tempo. A gente se torna muito duro. E quando a gente vai pro mundo da fantasia... Cara, se você vê aqui esse nosso essa mentoria cast, que é mundo da fantasia. De repente, vamos lá, destravar a carreira. Por que é? Vamos trazer os cadeados aqui pra gente destravar. Putz, a prosperidade, vamos pôr dinheiro na mesa. Cara, isso aqui é mundo da fantasia. Mas torna o ambiente mais agradável, mais disruptivo. E às vezes, cara, ninguém pensou nisso. Por quê? Porque as pessoas estão vivendo numa realidade e estão deixando o mundo de fantasia do lado. Então, convite, começa a trazer um pouco mais de fantasia, porque quando você traz a fantasia, você rompe com crenças que te impedem de ir além. Depois, medo do julgamento e crítica, e você trouxe isso, inclusive, com medo de não dar certo quando a gente falou da parte empreendedora. Então, convite, começar a perder um pouco o medo do julgamento e crítica. Infelizmente, a gente vive hoje numa sociedade que depende do que você fala, você é até cancelado. Mas faça a análise e comece a perder esse medo. O teu julgamento é a tua opinião, não é o que eu sou e não é o que eu me acho. E você começa a exercer um negócio chamado confiança. Porque a pessoa que é confiante não cai em julgamento dos outros. Eu tive conversando recentemente sobre o que era amor. Uma pessoa falou, amor pra mim é quando você... Ela não disse nessas palavras, mas mais ou menos isso que ela trouxe, que amor é quando você coloca a vida de outra pessoa acima da sua. Opa, peraí, eu discordo. Respeito você, não vou te julgar, mas poderia, mas eu não concordo com isso. Pra mim, amor é quando a gente se une e juntos a gente é muito mais. Mais do que eu sozinho, mais do que outra pessoa sozinho. A soma dos dois, eu vi aquele negócio que a soma dos dois é 3, né? Uhum. Então, assim, você vai ser criticado. Mas pensa diferente de mim. Cara, tudo bem, eu não ligo. Mas eu estou convicto do que eu estou fazendo. E a gente precisa ser mais convicto daquilo que a gente faz. E quando a gente ganha convicção naquilo que a gente faz, a gente vai muito além. E sabe quem que é a primeira pessoa que a gente tem que convencer? Nós mesmos. O dia que você se convencer de que você está certo, meu amigo, não tem crítica e não tem julgamento que te impeça. E tabus, né? Isso aqui é até forte, não assistam, fechem, né? Minimizem a tela. Mas tem gente que fala, não tem nada para comer, tô passando fome e tal. Os aborígenes lá comem até larva da mata. Então, assim, a gente precisa quebrar tabus. Tem uma solução muito interessante de um problema lógico que eu não vou passar aqui pra gente poupar o nosso tempo, mas que a solução é urinar. Se todo mundo urinar, a gente resolve o problema. Só que você fala, você tá numa sala com 10 pessoas, todo mundo vai urinar num cano? Não, isso é um tabu, não pode. Então, Thiago, espero aí que a gente tenha trazido aqui inspirações nesse nosso bate-papo para que você seja uma pessoa melhor, para que você destrave essa sua carreira e para que você consiga, muito em breve, fazer a tua primeira apresentação, que a gente já tem até o tema, que é como utilizar as ferramentas que eu conheço para transformar o mundo num local mais seguro. E queria agradecer mais uma vez a sua participação e gostaria de perguntar para você como foi, como você está se sentindo, valeu o exercício, não valeu, foi gostoso, não foi gostoso? Conta pra gente. Aliás, conta pro nosso público. Olha pra aquela câmera ali, olhe pra lente da verdade e abra o seu coração. Eu que agradeço. Foi ótimo participar aqui. Acredito que tirei vários insights aqui
vou fazer o pitch para poder apresentar de 5 minutos e pra gente poder pôr no ar. E foi ótimo. Para mim foi bem legal a experiência de mentoria e abriu um pouco a mente, assim. Que legal. Qual foi o teu maior aprendizado hoje, Thiago? Acho que sobre empreendedorismo, assim, que a gente precisa tirar mais as coisas do papel, se desafiar mais a colocar as coisas em prática, porque ninguém vai fazer pela gente, assim. Então, se a gente não começar a tirar do papel, testar, fazer e levar pra frente, se a gente não errar, a gente nunca vai acertar, na realidade, né? Se a gente não começar a fazer cada vez um pouquinho, a gente nunca vai acertar. E olha, pra você que quer participar, assistiu até agora e falou: ai, eu quero sentar nessa cadeira, uxa, como eu sento nessa cadeira? Olha, você olha aqui nas descrições desse vídeo, porque ali tem todas as informações, link, como faz pra participar. E o Thiago participou, não é mesmo, Thiago? Conta pra gente, compartilha aqui, ó, olhando pra lente da verdade ali, como é que foi esse processo que você fez, como que você se sentiu. Dá um panorama, assim, pra quem está nos assistindo. Eu vi um link no LinkedIn, né? Falando da mentoria e tal, me inscrevi, pedi algumas informações, depois fiz uma entrevista antes, com algumas perguntas, e aí fui selecionado e vim pra cá. Foi muito legal, acho que vale a pena se vocês tiverem interesse e quiserem estar aqui também, é muito legal. Então não perca tempo, clica agora nas descrições, lê as descrições e vai pro clique ali no link para se inscrever, porque eu tenho certeza que o próximo episódio, ó, vai ser você sentado ali nesse hot seat, nesse banquinho maravilhoso, para que a gente possa ajudar a destravar a sua carreira. Bom, e para você que chegou até aqui, meu muito obrigado, gratidão e até a próxima. Valeu!